Olá, bem-vindo a mais um programa Classe Executiva. Você sabe que esse programa aqui ele tem a intenção de mostrar para você como é que é a vida do executivo, mas a vida como ela é, não é aquela coisa que a gente vê aí fora muitas vezes, uma coisa artificial, tá ok? E hoje a gente tem um convidado especial, um grande amigo também, trabalha comigo há muitos anos, Marcos Assi, também é professor e sócio-diretor da empresa Massi Consultoria. Marcos, bem-vindo. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite aí. E eu queria começar falando um pouco da área que você milita, atua já há um bom tempo. Ou seja, o que, afinal de contas, é gestão de riscos e compliance? Bom, Olavo, agradeço aí a oportunidade, a gente estar junto novamente. Na realidade, gestão de riscos e compliance está muito até falado agora, né? Nunca se falou tanto sobre o assunto. Até a questão é a seguinte, conformidade. Conformidade com regras, com legislação, com processos internos. E dentro disso, vem atrelada a questão dos controles internos e gestão de riscos. Tá? Até para que a gente possa entender melhor o seguinte. Se você tem uma empresa, né, por menor que ela seja, você tem funcionário, então você já tem 3 regras básicas a seguir. Atender às normas contábeis, a questão tributária e a questão trabalhista, porque você tem funcionários. Certo. Isso aí já faz parte de um processo que você tem. Conforme a sua empresa vai crescendo, ela vai criando um corpo maior, você precisa ter melhores procedimentos, melhores processos para determinar como as pessoas vão proceder e trabalhar dentro do negócio. Entendi. E a isso vem atrelado as questões de prevenção à lavagem de dinheiro, questão de prevenção contra a corrupção, prevenção a fraudes, os erros, né? Porque eu lembro até que no meu mestrado, meu professor perguntou assim, pô, você que é especialista em controles internos, qual a melhor maneira de fazer um planejamento tributário? Eu falei para ele assim, não pagar errado. Ele olhou para minha cara assim, como assim? Eu falei assim, se você tivesse noção que se paga de imposto errado, por falta de processo, por falta de normas. Mas não por má fé. Não, por erro, falha de processo. Por falta das pessoas mapearem os processos internos. Entender como funciona o negócio. Você consegue dar um exemplo, assim, bem simples para a gente entender? Alguma coisa que você viu aí fora, obviamente sem citar nenhuma empresa? Não, Claro. Eu vou contar o milagre, mas o santo vai ficar guardado. Ok. Que na realidade, assim, você tem pessoas, por exemplo, que trabalham na área contábil. Vamos dizer a contabilidade, que hoje é o nosso coração da empresa. Existe um monte de processos internos que tem que ser trabalhados. Então, você tem obrigações com o fisco, obrigações com a sua diretoria, obrigação com o sócio. E tudo isso tem que ter um processo interno determinado. Como que são as normas e como serão os procedimentos, como as pessoas vão fazer isso. Você diz o colaborador. O colaborador em si, porque são várias áreas envolvidas. E aí eu vejo assim, pessoas trabalhando cada uma por si, e a empresa sabe Deus se é para todos, né? Entendi. E aí cada um faz um trabalho e falta justamente essa questão das pessoas entenderem aonde começa e aonde termina. Entendi. E aí, se você não tem esse fluxo definido, se você não determinar, por exemplo, um termo de conduta e ética, né? Até brinquei outro dia no treinamento, que uma aula, eu falei assim, ética é aquilo que eu faço quando as pessoas estão vendo. Caráter é aquilo que eu demonstro quando ninguém está vendo. Isso é uma coisa que as pessoas precisam ética, entender. Como é que é? Ética eu faço, quando as pessoas estão vendo, eu pratico ética. Okay. Quando ninguém está vendo, eu pratico caráter. Né? Então, e aí você coloca dentro dessa gestão de compliance, que é uma responsabilidade de todo mundo na empresa. É aquela história do exemplo vem de cima. Sim. Se a diretoria não demonstra com exemplos essa questão da conduta, é isso da que eu ia te ética... perguntar. Mas quando você pega, por exemplo, uma empresa, uma multinacional, talvez isso seja mais evidente. Essa coisa de processos e por aí vai. Mas, por exemplo, é muito comum, talvez, no Brasil, você ter o dono ou o acionista lá que não controla, não tem processo nenhum. Ou seja, não que ele faça isso de má fé, mas até porque... Começou pequeno, foi crescendo, nunca teve disso, aí um belo dia aparece uma fraude lá. Isso quando é fraude já é mais assustador, mas e quando é um erro, que alguém errou no processo, porque também não estava bem qualificado para aquilo, não entendia como fazer. E aí o custo pode ir lá em cima. Você sabe que isso me lembra, toda vez que eu tenho visto, porque assim, nós estamos falando do período bem atual,
que eu estou entrando nas empresas e eu descubro coisas que eu não via, que eu via 20 anos atrás. Continua com a mesma coisa. Né? Eu, às vezes, que eu brinco, só mudo o CEP e o CNPJ. Os problemas continuam mesmo. Mas eu tenho visto, não sei se você lembra daquela época que o Vampeta jogou no Flamengo. Sim. Que o pessoal perguntou, Vampeta, por que você não joga? Eu falei assim, porque o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Entendi. Então, eu tenho visto muitas empresas fazendo de conta que tem compliance, que tem gestão de risco, mas, na efetividade, fazem só para atender o órgão regulador. E consegue atender mesmo? Não. Não consegue. Não. Tem, tanto que você percebeu as instituições, as empresas que estão liquidadas, até Banco Central, estão tendo intervenção, porque deixaram de fazer aquilo que era o básico. Né? Porque acharam que não ia acontecer nada. E eu não entendi. Qual a diferença, por exemplo, compliance? Compliance é sempre uma palavra difícil, até porque ela é estrangeira. Mas o compliance em si, o que ele é? O compliance, vamos dizer assim... Qual que é a diferença de compliance, controles internos e eu vou usar uma regra do International Internal Audit que ele diz o seguinte, existem 3 linhas de defesa na sua empresa. A primeira linha, a área operacional. Tá. Comercial, administrativo, tecnologia, RH, contabilidade, todo mundo é a primeira linha de defesa. Ele tem um monte de controles, ele tem um monte de norma a ser seguida. E aí cabe a ele fazer com que os riscos sejam minimizados. Entendi. Então, começa ali. A segunda linha de defesa é entre controle financeiro, compliance ou conformidade, controles internos, riscos, segurança da informação, até porque hoje é tudo tecnologia, são áreas de suporte. Porque você vai trazer o que tem de regra externa para dentro da organização e fazer com que as áreas que têm as pessoas capacitadas para isso implementem as regras. Isso é nível tático? Nível tático. Ok. E aí vem a terceira linha de defesa, que é quem? A auditoria interna. Então, o compliance, o risco, controles internos, segurança da informação, responsável pela eficiência do negócio. Entendi. Saber se as pessoas estão seguindo as normas e os procedimentos. A auditoria testa eficácia. É o cara que vai testar com maior modelo, com maior cabidal. É uma espécie de gabarito para ver se está tudo corretamente. Corretamente, se estão seguindo as regras. Aí é o seguinte, tem 3 linhas de defesa. Se as 3 não pegarem, vai passar num órgão regulador, na auditoria externa. Até porque eu tenho falado assim, quando você tem uma empresa de capital aberto, os problemas aparecem mais fácil porque você tem isso exposto à mídia. E as empresas de pequeno e médio porte que não publicam balanço e não são auditados? Hashtag fica a dúvida. Entendi. Entendeu? Essa é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. E essa área, ela serve tanto para pequena empresa, seja uma padaria, que seja, até para uma multinacional. Exatamente. E você acha que a demanda está aumentando esse tipo de preocupação hoje nas empresas? Qual é aproveitando a deixa, qual a relação que isso tem com o que está acontecendo aí fora? Lava Jato, Petrolão, Mensalão? Bom, vamos por partes. Primeiro está acontecendo isso porque alguém achou que não precisava. Tanto que a Petrobras só falou implementar uma diretoria de governança e de compliance depois que arrombou todo o processo dele. Eu ia até te perguntar isso depois, mas seria melhor você explicar para a gente o que seria essa governança corporativa, até porque está dentro do assunto. Uma coisa que eu falo para as pessoas assim, tem 4 princípios da governança. Primeiro, responsabilidade da administração, transparência, prestação de contas e o tal da equidade. Equidade é o sócio minoritário e majoritário que tem os mesmos direitos e responsabilidades. A questão da prestação de contas, você tem controle interno e compliance, filho. Para essa pessoa ver se está seguindo aquilo, se não está gastando errado, se não está fazendo alguma operação fora do padrão, né? A questão da responsabilidade, os sócios deixaram de prestar atenção que é a responsabilidade dele no topo que as pessoas estão fazendo abaixo, que são os bens deles que vão ser bloqueados. E a questão da transparência... porque isso hoje acontece, né? Qualquer problema, tá acontecendo. Seus bens pessoais... São bens pessoais. Já não existe mais aquela coisa de que não vai pegar meu carro em casa. Existe uma gravação da Graça Foster, numa das reuniões, depois que estourou tudo isso, falou assim, gente, nós estamos falando dos problemas aqui. E os meus bens, como é que eles estão? Estão blindados? Pessoal, não está mais. Não está. Então, essa questão da Lava Jato, do Mensalão, Petrolão e todos os processos que a gente vê, é que as pessoas acreditam primeiro na impunidade, acham que nunca vai acontecer,
Abraço ao Sérgio Moro, agradeço você. Né? Ele melhorou o seu mercado. Nossa, evidenciou muito mais daquilo que eu venho falando há anos e ninguém queria ouvir, sabe? Sei. Agora você tem que obrigado a ouvir. Até eu estive num treinamento e um dos diretores perguntou para mim, pô, se eu fizer tudo esse de compliance, controles internos, como que eu ganho dinheiro? Eu falei assim, olha, existe gente honesta, mas eu vou te dar 3 preços, tá? Ele falou assim, 3 preços curso de prevenção à lavagem de dinheiro, R$50 por colaborador. Meia hora consultoria para arrumar as bobagens que você não quis fazer, 500 pau a hora, porque para arrumar bobagem de emergência, né? Habeas corpus, 100 mil reais. O que você quer comprar? Exatamente. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, acho melhor comprar o treinamento, né? Prevenção sai mais barato. Então, é botar a regra para funcionar. E essa questão da conformidade, dos controles, é uma coisa, assim, por menor que seja a empresa. Você está fazendo os processos, tem que saber como que funciona. Eu tenho meu contador terceirizado. Mas você já foi conversar com o contador para saber o que você precisa implementar, entregar para ele, para que você tenha... Por exemplo, hoje eu tenho minha empresa que está no Simples Nacional. Eu faço a contabilidade dela. Entendi. Até porque, meu contador vai dizer, eu não sei o que você está pagando, então eu mando todas as notas, os recibos, né? Porque a casa de ferreiro, espeto não pode ser de churrasco. Entendi. Porque eu sou contador de formação. Sim. E eu tenho que fazer o meu processo. Então, é manter o controle dentro do teu negócio. Entendi. E às vezes as pessoas desprezam isso, que nem controle de estoque, né? É o próprio dono que compra, mas e o que tiram? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Num país como o nosso, onde é uma confusão institucional absurda, é possível você ter controle sobre o seu próprio negócio? Vou te dar um exemplo. Um dia eu entrei numa empresa, um colega também, professor, na área de marketing. Ele, antes de a gente entrar, ele virou para mim e falou assim, antes de entrar, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, o quê? Esqueça tudo que nós ensinamos. Eu falei, nossa, meu Deus. E aí era caixa empilhada no lugar errado, falta de controle de estoque. E não era uma empresa pequena, era uma empresa muito grande e conhecida na área de brinquedos. E eu fiquei com aquela situação assim, falei, realmente aqui dá a sensação que eu tenho que esquecer tudo que eu ensinei. Entendeu? E assim, você acha que isso é possível, né? Você ter controle sobre processos, né, financeiro, dentro de uma situação como a gente, como vive agora? Porque tem aquela coisa da estrutura não ajudar, né? A estrutura jurídica institucional no Brasil não ajuda. Eu vou defender um lado que eu tenho falado para as pessoas, assim, as pessoas estão querendo implementar controle, compliance, gestão disso, sem conhecer o negócio. Sem conhecer o próprio negócio. Entendi. Elas não entendem como o negócio funciona. Então, eu vou até usar um exemplo meu pessoal. Eu estava num cliente que o cliente fazia compra de sucata. E o meu entendimento de sucata é a mesma coisa que minha mãe entende de contabilidade internacional. Ou seja, nada. Nada. Ok, é o mesmo caso meu. Eu falei assim, e aí, como que eu faço? Eu falei assim, gente, preciso entender o processo. Então, eu acompanhei o caminhão entrando na fábrica, os caras separando o material, descobri que existe balança de precisão de 8 dígitos depois do zero. Eu falei, mãe de Deus, por que tudo isso assim? Porque a gente tem que pesar. Eles pesam o material, secam o material e pesam novamente. Eu falei, por que você faz isso? Porque, às vezes, vem uma mercadoria com óleo, porque o cara aumenta o peso. Então, a gente pesa isso para saber quanto que eu vou dar de desconto na carga. Aí eu vi o cara derretendo o material e levando para o laboratório para o cara avaliar. Você acompanhou o processo inteiro. Aí que eu descobri que eu pensei que só o leite tinha o tipo A, tipo B e o tipo C. Cobre também tem. Pô, mas a gente não bebe, né? Não, ainda bem que não. Mas tinha tipo A, tipo B e tipo C. E aí levou para o cara do laboratório para ele falar que tipo de cobre era aquele que o cara trouxe para saber. Aí eu voltei para a sala. Agora podemos avaliar o processo. Isso aqui está escrito, ele não está fazendo. Isso aqui não está escrito, precisamos incluir. E aí, se você não entende como funciona, como você faz controle? Entendi. É esse o maior erro, porque às vezes o cara é bom tecnicamente, mas ele tem problema de gestão. Aquele quadro do Fantástico que botou o diretor para trabalhar na fábrica, sei. Eu achei aquilo maravilhoso, porque ele veio de encontro que eu tenho falado para as pessoas. As pessoas não conhecem. Você vê, o cara desenvolveu um projeto e depois, quando ele foi ver, não funcionava o equipamento que ele desenvolveu, porque também ele desenvolveu e deixou lá para baixo. Olha, essa história me faz lembrar uma famosa, que às vezes eu sempre cito, que é o seguinte, o pai do Abílio Diniz, o senhor Valentim, um português que começou o Pão de Açúcar, ele morreu indo uma vez ou duas por semana nas gôndolas do supermercado para sentir o que estava acontecendo. Você entendeu? Então isso é uma coisa extremamente importante. Bom,
Nós vamos dar um pequeno intervalo e vamos voltar para essa conversa super importante sobre riscos, controles internos e compliance, principalmente no momento que o Brasil está vivendo, tá ok? Já já nós voltamos. Bom, voltamos ao programa Classe Executiva. Hoje nós estamos entrevistando Marcos Assi, sócio-diretor da empresa Massi Consultoria, especialista em controles internos, gestão de riscos e compliance. Tá certo isso? Tá certo. E faço auditoria de vez em quando. E auditoria. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a relação que a auditoria tem com essas áreas, Marcos? É justamente a área de suporte para elas. Até Entendi. porque essas pessoas têm limitação de conhecimento, né, de alguns processos. E, em certos casos, a auditoria é parte integrante. Até nas regras do Banco Central, Sei. nas normas internacionais de auditoria, está bem explícito o seguinte: a auditoria interna é parte integrante dos processos de conformidade e de controles internos. Essa área é muito burocrática. Ou seja, o cara que é um bom burocrata vai ser um bom auditor, um consultor na área de riscos? Não, porque assim, você tem que alinhar conhecimento, você tem que alinhar técnica, tem que alinhar o negócio e a legislação. Porque eu falo o seguinte: a legislação está aqui e o negócio está aqui. Existe um vale aqui, um vácuo, porque as pessoas querem implementar a regra sem entender como o negócio funciona. Entendi. Aí torna burocrático. Quanto mais você se aproxima do negócio, mais fácil é de revisar as regras, entendeu? Entendi. E deixa eu te perguntar, qual a sua formação? Então, eu sou contador. Sim. Aí fiz uma pós em auditoria e perícia contábil. Depois eu fiz um mestrado em ciências contábeis. Foi quando eu publiquei meu primeiro livro durante o mestrado, que é o de controles internos. E a pessoa que quiser ir para essa área de riscos compliance, tem que especificamente ser um contador, um contabilista? Ajuda bastante. Se ele tiver... Mas, por exemplo, um cara na área de direito. Sim. Então, na área de direito vai ajudar bastante na questão de elaboração de normas, mas ele tem que entender do negócio. Tá? Não adianta só implementar políticas. Você tem que saber com os procedimentos que estão respaldados dentro das políticas. Porque assim, você implementou a política, mas os procedimentos têm que fazer com que a política funcione. E você tem que estar próximo do seu cliente interno, que é uma questão que a gente usa muito. Quanto mais próximo do cliente interno, mais fácil é de melhorar os processos. Agora, você é o cara que quer mandar por e-mail, né? Você já passou mal alguma vez? Precisou ir no médico. Claro. Aí você liga para o médico: onde o senhor está? Está na clínica ou no hospital? Eu falo: não, estou te mandando e-mail. Aí ele manda e-mail para você. Você está sentindo essa dor desde quando? Não serve Tem pra alguém nada. na família que tem isso? Se você fosse dar uma nota para sua dor, que nota você daria? Né? Aí, dependendo do que você responder, ele vai encaminhar você para o hospital ou vai te mandar medicamento? Então, eu tenho visto muitos fazerem o compliance, os controles internos, por e-mail. Você tem que estar sentadinho do lado da pessoa, até a melhor maneira de você aprender o que ela faz. Você está mais próximo do negócio. E essa área é uma área importante, mas depende sempre da cabeça do negócio. Ou seja, quem manda, quem tem A alta o poder, administração. é ela que vai dar o manda. start em todos os... Não adianta começar de gerência. É de cima para baixo. começa começa em quem manda e ele tem que determinar como isso. Porque assim, não adianta nada a gente fazer o trabalho embaixo se quem está em cima não ajudar, não der suporte para isso. E esse aumento de demanda por essa área, você acha que está acontecendo porque o empresário está percebendo que ele precisa organizar o seu negócio, que inclusive reduz custos, não podemos esquecer disso? Ou é uma pressão pelo ambiente que o Brasil vive hoje? Ou até uma coisa que a gente não falou ainda, por exemplo, de repente lá fora, para eu mandar um produto lá fora ou abrir uma filial lá fora, já é uma condição eu ter esse tipo de controle. Eu vou responder por essa última. Eu implementei normas e procedimentos numa empresa de engenharia porque o cliente dele exigiu que ele tivesse. Um cliente externo? Externo. Entendi. Né? Uma grande montadora internacional exigiu que ele tivesse normas de prevenção à lavagem de dinheiro, de lei anticorrupção, prevenção à fraude. Aí eu lembro que o presidente falou assim: pô, mas eu não sou banco. Eu falei assim: não, deixa eu te falar que a lei é federal. Entendi. A lei é federal, ela serve para qualquer um. Então, seja para você ter um fornecedor, um cliente, nós temos que saber origem e quem é esse meu cliente. A lei federal que você fala é do país de origem? Não, é nossa aqui. Nossa tem. aqui. Por exemplo, PLD é 9.613, de 98, alterada
pela 12.683 e tem a 12.846, que é a lei anticorrupção. Sim. Que são duas leis federais. Elas, independem se é banco, se é um comércio, se é uma indústria, todas elas têm essa responsabilidade na prevenção a combate à lavagem de dinheiro e corrupção. Então, agora está todo mundo... Se você soubesse que apareceu de especialista nos últimos tempos... Eu não duvido. Nossa senhora, tem cara que fez um curso meu de controles internos e virou especialista. Entendi. 16 horas, eu estou há 12 anos. Ainda apanho, o cara fez 16 horas, falou que especialista em controle interno. Eu falei assim, que curso foi esse que eu estou dando que o cara já está especialista? É que existe o especialista e o oportunista. Ah, bom. Aí pula essa parte. Mas e internacionalmente? Qual é a pressão que essas empresas fazem no mercado doméstico ou nacional? Então, você vê, por exemplo, o que está acontecendo com as agências de rating em relação aos nossos operações aqui. Certo. Então, todas elas estão cobrando do Brasil e já fazem esse monitoramento sobre questão de corrupção, lavagem de dinheiro, já existe há muito tempo. Tem uma entidade nacional de combate à lavagem de dinheiro e corrupção, o ENCLA, que já vem fazendo visitas, né, ao Brasil, que é o Instituto Internacional, fazendo visita ao Brasil e dando instruções de implementação. A lei anticorrupção não veio do nada. Veio porque órgãos internacionais exigiram, ou você faz ou vocês vão estar fora. Entendi. Que nem agora que eles querem fazer essa liberação do dinheiro que foi mandado para fora de familista. Sim, repatriamento. Isso. Então, nós vamos transformar o Brasil na maior lavanderia do mundo e você vai ver a repercussão que vai ter lá fora isso. Mas você acha que isso passa? Tem uns caras doidinhos para trazer o dinheiro de volta, né? Não falta isso. É. Não que transitar dinheiro no exterior seja algo ilegal. Não, mas na forma como foi feita, mas né? na forma é complicado. Entendeu? Eu não tenho ainda, mas do jeito que estava, vou começar a mandar também. Agora vamos pegar um exemplo fora do Brasil que me veio à cabeça aqui, aquele escândalo da Volkswagen, com o ar que não era tratado. Sim. E por aí vai. Ou seja, isso também passa por riscos e compliance? Passa. Alguém comeu bola, então? Se tu soubesse o tamanho da repercussão que está tendo aqui, porque, assim, reproduziu para todas as montadoras da Volkswagen. Você diz o quê? Uma repercussão boa, no sentido de que todo mundo tem que tomar cuidado. Que mudar. Porque aqui também teve alguns carros que estão passando por recall. Por causa disso. Isso. E a imagem, todo o processo. Às vezes eu não tenho, é o intangível. Esse é o intangível que você não tem ideia até a hora que acontece. A gente tem que parar de olhar custo como uma questão só financeira. Sim. É óbvio que o custo é uma questão financeira, mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, não só na área de negócio, mas também na área ambiental. O impacto que você tem, né, de não preservar uma floresta ou de efetivamente não cumprir as regras, né, de emissão aí de CO2, isso tem um impacto e é um custo altíssimo. E às vezes não é um custo que vai entrar na planilha da contabilidade no primeiro momento. Vai entrar na imagem, vai entrar na queda de faturamento. Agora vou te aproveitar. Saiu uma resolução do Conselho Monetário Nacional sobre risco socioambiental. Sim. Que hoje as instituições financeiras, para emprestar o dinheiro, elas vão ter que saber o que vai ser feito com o dinheiro. Entendi. Se ele desmatar, se ele fizer alguma coisa fora do padrão, ele vai Isso é nacional e internacionalmente. Sim. Tem todo esse impacto, né? E você acha que o empresário brasileiro está pronto para esse mundo sustentável? Alguns estão. Alguns estão. Outros ainda acham que isso é modinha. Entendi. Isso aí, acho que, isso é bobagem, daqui a um pouco baixa, né? É porque tem setores que efetivamente isso é muito complicado. Eu não estou falando só no Brasil, não, por exemplo. A cadeia têxtil, ela é extremamente poluente e não é socialmente responsável, não é? Tanto é que você veja que tem gente trabalhando aí na Ásia e nesses países. É o que nem da logística reversa. Eu vendo meu produto, mas eu trago ele de volta. De onde você põe esse negócio? Sei, entendi. Receber lá numa caixinha, tá, as pilhas, as baterias, tá, mas depois onde você tá jogando isso aí? Essa é a minha outra pergunta, que eu não consegui descobrir, mas eu ainda vou descobrir. Mas eu não quero descobrir agora, porque os caras estão me ameaçando de morte na internet. Mas na internet já me mataram umas 5, 6 vezes, mas não tem problema. Mas fica tranquilo, todo mundo está sendo ameaçado de morte na internet. E se eu quiser começar na sua área, o que você recomendaria? Então, na realidade... Que curso fazer? Ou seja, o que eu tenho que ter de qualificação, não só formal, na educação formal, tirar um pouco essa ideia de que a gente só tem
né, a formação dentro de uma escola, claro que ela é extremamente importante, nós dois somos professores, sabemos como é que é isso. Mas o que mais eu precisaria fazer? Então, a bem da verdade, assim, a pessoa entender sobre as questões de controles internos, o que é essa questão de conformidade, o que é risco, assim, porque eu vejo muitas pessoas ainda, profissionais, dentro das empresas, você pergunta para assim, qual o risco da sua área? Não tem risco. Como não tem risco? Não tem risco nenhum. Mas não tem risco de fraude? Não, nunca aconteceu. Eu falei, não, minha mulher também nunca me chifrou, mas não é por causa disso que eu vou dar essa oportunidade. Eu falo isso pro cara na hora. Eu falei assim, desculpa, filho, existe oportunidade. Se falhou no processo, pode acontecer. E às vezes o próprio profissional também, que exerce a atividade, não tem noção desse risco. Então, o profissional para entrar nessa área tem que entender o seguinte, primeiro, a gente não sabe tudo, existem várias regras e você tem que se aliar. E ninguém faz nada sozinho. Você falou uma coisa, o processo na sucateira, né? Sim. Isso já é um processo completamente diferente do automotivo. Total. Então, no mínimo, você tem que, pelo menos, ter a humildade de tentar entender os diferentes processos. Exatamente. Certo? E é entender como que as pessoas fazem aquilo. Então, o profissional disso, assim, além de entender dessas metodologias, né? O cara entender sobre tecnologia, sobre COBIT, né? Que é controles internos para TI. Entender de segurança da informação. Ah, mas eu não sou especialista. Não precisa. Tem na sua empresa. Se alia a ele para te ajudar. Ah, eu não entendo de contabilidade. Se alia o contador. Eu não entendo de RH. Se alia no RH. Entendi. Tem essas pessoas como parceiro. Você não precisa entender tudo. Quase um intraempreendedor. Exatamente. Só que com foco na ter gestão essas de pessoas riscos dentro da empresa. Então, você tem que ter grandes parcerias, sem se envolver com o processo, mas que você possa auxiliar e ser auxiliado, né? E essa humildade falta. Um cara que saiba perguntar mais do que responder. Eu tinha um ditado que eu falava quando eu trabalhei no Banco Árabe, eu falei assim, eu não conheço tudo, mas eu conheço quem conhece. Boa. São bons. Entendeu? Essa é a parte que me ajudou muito. Essa frase eu vou pegar. Pode, fica à vontade. Não precisa nem falar que fui eu, porque eu devo ter pego isso em algum lugar. Não, eu posso correr o risco de ser processado por direito autoral. Não, fica tranquilo, não tem esse problema não. Está liberado. E deixa eu te perguntar uma coisa também aqui, você acha que as empresas públicas, né? E não só as empresas, mas também os órgãos públicos, eles vão caminhar para essa coisa de gestão de riscos, compliance, acabar com... Como é que está como é que isso... Você já vê algum impacto nisso? Você já foi demandado, né, por uma prefeitura que seja lá, qualquer uma? Muitos deles já estão preocupados com isso. Tem muitos porque a gente não pode esquecer que quem responde hoje, judicialmente, e não falta gente levando processo em cima, é prefeito, secretário de finanças, tem um monte deles pessoa física. É pessoa física. É pessoa física. Até porque assim, eu tenho visto muito órgãos desses que estão se especializando, melhorando seus processos, até porque os escândalos acontecendo, né? Se você pegar livros de controles internos, o meu livro de controles internos foi o primeiro a ser publicado para a empresa privada, porque todos os livros de controles internos são para a empresa pública. Sim. Mas espera aí, então por que não foi feito? Porque faltou vontade, faltou interesse, faltou punição. A Lava Jato agora, no mensalão para nós, era o divisor de águas, que não virou. Tá. A Lava Jato agora é meu divisor de águas. Se as pessoas realmente forem punidas, nós vamos mostrar que existe legislação, então as pessoas vão ter receio de fazer. Mas você acha que elas ainda não estão sendo punidas? Talvez não tanto quanto deveria. Tem que esperar chegar ao superior. Na hora que chegar no superior, eles assinarem embaixo o que o Sérgio Moro fez, eu vou falar para você, posso voltar aqui assim, eu te amo. Entendi. Entendeu? Por enquanto eu estou só apaixonado, só coraçãozinho. Mas você já sente uma mudança de postura? Sim. Porque às vezes não é má fé. Não. Às vezes você pega uma prefeiturazinha pequena aí no interior do Brasil, o secretário de Finanças não entende nada de legislação, quando ele vê, ele fez uma besteira e tem até o seu patrimônio pessoal, né, pendurado aí em função disso. E aí? Você viu uma prefeitura, que, se não me engano, do Paraná, do interior do Paraná, não, que reduziu o salário para um salário mínimo? Não vi. De vereador? De vereador e do prefeito, para todos eles. Você viu? Porque o pessoal da cidade moveu uma ação para reduzir e eles acataram aquilo. Sei. A outra prefeita que abriu mão de receber o salário porque a cidade está sem dinheiro. Então, assim, tem muita gente honesta. Claro. É difícil de achar, você tem que capinar bastante. Melhorando. Mas existem essas questões e tem muitas pessoas preocupadas com isso. Outras ainda continuam daquele modelo nosso, assim, isso não vai acabar em nada, meia lite, meia mussarela e vira pizza. Entendeu? E você acha que isso é um movimento que se sustenta aqui no Brasil? Pela sua experiência, olha, o que você está vendo aí? Fala, não, acho que
hoje é diferente, algo que está acontecendo. Não, isso já aconteceu lá atrás. Então, quando em 2002 me chamaram para falar de controles internos e compliance, eu achei que compliance era um croissant com recheio de framboesa, uma coisa, né? Uhum. Então, era muito incipiente o processo. Hoje mudou bastante. Então, hoje, por exemplo, você vê um mês atrás, o Banco Central liquidou 5 corretoras, 4 de câmbio e 1 de valores, e eu vou dizer que vem mais, tá? Só não vou falar quem, mas vem mais, e vem banco também. Então, esses processos aconteceram, então mudou bastante, concordo que mudou. Então, hoje, você, por exemplo, você tem literatura, até aproveitando aqui, está aqui, ó. Ah, sim. Ó, o de gestão de compliance, que é o último, tá? Que eu escrevi justamente quando as não financeiras começaram a me procurar. O controles internos, que é o meu best-seller, tá? Esse aqui? Esse já está na 2ª edição, né? Um dos mais vendidos da editora. Os 3 são os mais vendidos, né? Mas a gente se mantém humilde para não falar isso. E o gestão de risco também, que esgotou a 1ª edição, já está saindo a 1ª reimpressão. São a minha trilogia, tá? Eu digo que tem o Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem a trilogia Marcos Assi. Até porque mudou bastante. Sim. Então, hoje você tem muitas empresas focadas, muitas empresas buscando isso, e tem muito profissional bom. Entendi. Muito profissional, mas ainda está faltando apoio de quem manda. Entendi. Está faltando apoio do Conselho de Administração. E pressão pública, né, também. Pressão pública isso também ajuda, ajuda. O cliente saber... Sabe, se você vê uma empresa que cometeu fraude, você parar de comprar o produto dela, você vai ver o tamanho do impacto que vai dar. É, mas acho que isso pode acontecer pode, sim. Pode. Eu já tenho certas coisas que eu já não estou comprando, né? Muito bem, queria agradecer sua presença aqui, Marcos. Se você quiser falar alguma outra coisa aí, fique à vontade. Eu vou até comentar uma coisa com você, que eu comento com todo mundo, né? Que às vezes as pessoas veem a gente e quer entender quando... Gente, eu sou filho de manicure com motorista de táxi. Sim. Ralei pra caramba para chegar onde eu cheguei. Isso é importante. Empresas como uma Cosmofer, que me pagou faculdade, o Banco ABC, que me pagou pós-graduação, e depois eu tive bolsa no mestrado, porque senão eu não conseguia concluir essa minha questão acadêmica. E às vezes as pessoas não entendem. Então, tudo isso aqui é dedicação, é entender, ajudar, sabe? Uma questão de você querer fazer o seu melhor. Você deixar o seu nome, mesmo como colaborador, que sempre quis ser o meu melhor empregado da empresa, para que quando eu saísse as pessoas sentirem saudade de você. Era louco, xarope, mas funcionava. Entendi. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, e você sabe disso também, que ralou pra caramba. Você não chega a um lugar do nada. Você tem que buscar ser humilde, entender que não sabe tudo, e sempre buscar auxiliar as pessoas. Esse é o meu sentimento, eu trabalho desta forma. E se não for para fazer com amor, eu nem vou. A gente sabe que sua agenda está sempre ocupada. Eu acho que é um bom termômetro isso. Tá ok? Ajuda bastante. Marcos, muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando então mais um programa Classe Executiva. Obrigado aí pela nossa audiência e voltamos semana